Então vamos aqui ver o que é que eles dizem em relação aqui ao Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui no catolicismo romano, o cardeal Dom Orani João Tempesta diz, aqui na parte azul: Maria é toda santa, imune de qualquer mancha de pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo é feita nova criatura, profeticamente vislumbrada na promessa da vitória sobre a serpente feita no livro do Gênesis. Lá está o capítulo 3, versículo 15. É claro que eles esquecem-se de dizer que a tradução certa do hebraico é esse te ferirá a cabeça e não essa. A Escritura fala sem sombra de dúvidas sobre o Salvador, o que haveria de vir e não ela, mas é isto que eles dizem que está o correto. Aí está, isso é o que eles dizem, completamente, não tem contexto nenhum. A Bíblia fala, sem sombra de dúvidas, o livro é todo em relação a Jesus. Muitos dos profetas profetizaram em relação à vinda dele. A Bíblia Sagrada é toda focada em redor de Jesus Cristo, obviamente. Ele é o Salvador, o único que nos podia resgatar. E a Igreja Católica quer pôr estes atributos todos em cima de Maria. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O contexto é óbvio que aqui está a falar da vinda, a profetizar já a vinda de Jesus Cristo e que ele sim iria esmagar a cabeça, uma ferida mortal na cabeça da serpente, que simboliza Satanás, o dragão. Aqui a Igreja Católica, logo desde o princípio da Bíblia, começa a distorcer a Escritura, a Palavra de Deus. É óbvio que eles têm um propósito para fazer isso, têm um benefício para eles para fazer isso, para poderem construir logo do princípio uma teologia em relação a Maria. Mesmo sabendo que estavam errados, eles hoje em dia continuam com a mesma tradição. Como os papas são considerados infalíveis, não têm falhas, hoje eles não podem mudar, dizer que realmente aquilo é uma tradução errada da palavra, que é o ele ou este te ferirá, ou ele te ferirá a cabeça. Continua a dizer que é ela te ferirá a cabeça. Obviamente, por causa do Papa ser infalível, eles não podem dizer estava errado, porque eles ao dizerem que o Papa estava errado, obviamente que o Papa não é infalível. Um deles não pode ser infalível, porque se não é nenhum deles é infalível. É uma conclusão óbvia. Claro que o Papa não é infalível de maneira nenhuma. É um humano como nós, apesar dele dizer que é Deus. Isso é outro estudo, é uma blasfémia completa contra Deus. Querer-se pôr no lugar de Deus. Agora vamos ver o segundo ponto, onde eles dizem que Maria é mãe de Deus, não mãe de Jesus, entendam? Que a Bíblia nunca diz que Maria é mãe de Deus. Obviamente não é. Deus, como vamos ver, existiu na eternidade, Ele criou Maria. Eles estão a tentar, mais uma vez, virar 180, dizendo que Maria é criadora, gerou Deus. Lá está, aqui mais uma vez, aqui no Catecismo 975, diz: nós queremos que a Santíssima Mãe de Deus, a nova Eva, a Mãe da Igreja, continua a desempenhar no céu o seu papel maternal para com os membros de Cristo. Desempenhar no céu, ela está morta neste momento, como qualquer pessoa que morre, não vai para lá nenhum, nem para o céu, nem para o inferno, nem muito menos para o purgatório, e sem dúvida nenhuma que ela também não é a Mãe de Deus e não é a nova Eva. Jesus é o novo Adão, como diz a Escritura, e não ela, sem sombra de dúvidas. Logo, o Espírito faz dela a Mãe de Cristo. E, como Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, também a Mãe de Deus. Maria aceitou obedientemente esta missão divina tão necessária à salvação. Casou-se com São José, que assumiu a paternidade terrena de Jesus. Outra vez, a Mãe de Deus, aqui com a lógica deles, dizendo que ela é a mãe de Jesus e Jesus é Deus, por isso, sendo ela a mãe de Deus, Deus já existia antes dela existir, é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Ao mesmo tempo, porém, é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo. Outra vez, mãe de Deus, completamente errado, sem sentido nenhum na Escritura. Mãe de Cristo, sim. Cristo, o homem, a parte humana de Deus que veio encarnar na Terra, mas não mãe de Deus, sem sombra de dúvidas nenhuma. Que é um erro muito grave o que está ali a fazer, a chamar Maria mãe de Deus. Isso é
Jesus é Deus, correto? A gente vai dizer, sim, é claro, Jesus é Deus, isso não há dúvida nenhuma. E depois eles vão dizer, Maria não deu à luz Jesus? A gente vai dizer, sim, até aí a Escritura diz que sim. Depois eles vão concluir dizendo, se Jesus é Deus, Maria deu à luz Jesus, e se ele é Deus, ela deu à luz Deus. Aí é que não pode ser, porque primeiro a Escritura não o diz. Podia ser qualquer outra mulher, não era necessário ser Maria. Aí é o ponto que eles dizem que ela era eterna e que nasceu sem pecado. Isso é um bocadinho mais para frente. Mas Maria foi mãe da parte humana de Jesus, não da parte de Deus, porque Deus já existia antes de Maria. Ela deu à luz o Jesus homem, não o Jesus Deus. Jesus disse, tem que haver 2 ou 3 testemunhas. Temos que sempre apresentar para o que estamos a exprimir e temos que sempre apresentar no mínimo 2 ou 3 escrituras para provar que o que estamos a falar realmente tem nexo. Não podemos falar que isto é assim e depois não apresentar um contexto baseado na escritura. A escritura explica-se a ela própria. Não precisamos de nenhum padre, nenhum pastor, ninguém para nos explicar o que a palavra quer dizer. Sim, precisamos do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que, antes de Abraão existisse, eu sou. Claramente a dizer que antes de Abraão, que tinha existido vários séculos antes do que estava ali a acontecer, de quando Jesus veio ao mundo, ele estava a dizer que ele existiu muito antes de Abraão. Agora vamos aqui a João, capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir. E vamos um bocadinho mais à frente no versículo 8, no mesmo capítulo, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele criou Maria. Maria não pode ser mãe dele em relação à parte de Deus. Não pode ser porque Jesus é Deus. Ela não pode ser de maneira nenhuma mãe de Deus. Sim, mãe do homem, da parte humana de Jesus, sem sombra de dúvidas. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Agora, vamos passar aqui ao terceiro ponto. Vamos ver aqui este dogma é chamada Imaculada Conceição. Isto significa basicamente que Maria nasceu sem pecado e viveu sem pecado. Nunca teve pecado nenhum. Na Escritura, em relação a isto, diz 0. Aqui estão a tentar, mais uma vez, tirar o que é Jesus. Querem tirar o que se passou com Jesus, foi nascer sem pecado, viver sem pecado. Agora vamos ver aqui a parte da dogma da Imaculada Conceição, onde diz: de acordo com a Mariologia Católica, Deus escolheu gratuitamente Maria desde toda a eternidade, para que fosse mãe de seu filho. Para cumprir tal missão, foi preservada do pecado original desde sua conceição, a Imaculada Conceição. Aqui as palavras eternidade é muito forte, é um erro completamente, e do pecado original também não está escrito em lado nenhum. Ela tinha pecado como qualquer um de nós, era só mais uma mulher, não uma deusa, como a Igreja Católica quer fazer dela, sem sombra de dúvidas nenhumas. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi levada aos céus em corpo e alma, exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. Pois, ele realmente foi o vencedor do pecado e da morte, mas vocês, católicos, querem fazer dela como se fosse ela a vencer o pecado e a morte. Há um rei dos céus e é Jesus Cristo, não é Maria. E obviamente que não foi imaculada. Ela tinha pecado como qualquer um de nós. Eles dizem que não consideram Maria como sendo uma deusa, mas é óbvio que é isso que eles fazem. É óbvio que eles prostram, louvam, veneram
Isso é o que se faz a Deus. É sobre a palavra bem diz que só devemos dar louvor e glória a Deus, a mais ninguém. Quando fazemos, sendo uma estátua, sendo a uma pessoa, sendo a quem for, ou que seja, sem dúvida que fazemos dessa coisa, dessa pessoa, Deus ou Deus. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aqui claramente diz, todos pecaram. Maria não pode ter sido sem pecado, porque todos pecaram. Aqui a palavra diz claramente. Agora vamos ver Lucas 1:46. E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui claramente diz que Maria precisa de Salvador. Para a gente precisar de um Salvador, nós temos de ser pecadores. Por nós sermos pecadores, precisamos de um Salvador. E ela admitindo que precisa de um Salvador é porque é uma pecadora, sem sombra de dúvidas. A Igreja Católica é claro que diz o contrário, que ela é imaculada. Não é o que a palavra diz. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, a não ser Jesus Cristo, obviamente. Vamos aqui à segunda carta aos Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo o que eu disse aqui hoje deve ser pesquisado. Incentivo as pessoas a pesquisarem, a saberem se é verdade ou não. Como eu já disse, isto não é nenhum ataque pessoal. Por outro lado, é tentar ajudar as pessoas a saberem da verdade. Eu resumia dizendo que Jesus morreu por todos nós, só Ele nos pode salvar, não há outro caminho. A gente a fazer idolatria, a ouvir o que aquela organização demónica diz, obedecendo a eles, nós estamos num caminho de trevas, de condenação por Deus. Isto é feito da minha parte sem fins lucrativos absolutamente nenhum, é só o amor como o Mestre me mandou dar a todos os humanos, amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo. E por esses ensinamentos, por esses mandamentos eu o faço. Agradecia que ponderassem sobre o assunto, pensassem sobre o estudo que acabámos de fazer. Sem sombra de dúvidas, eu penso que o Senhor está mesmo às portas, como diz a Bíblia. Ele está muito próximo, os sinais o dizem. Ele disse que ia haver muitos sinais. Os sinais estão aí como nunca antes apareceram tantos sinais na face da Terra. É-nos dado inteligência pelo Altíssimo para podermos ponderar sobre estes assuntos. De onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. São perguntas que qualquer ser inteligente devia fazer. E por esse lado, mais uma vez, incentivo-vos a ponderar sobre o que acabámos de estudar. E só há um Salvador, é Jesus Cristo, não há outro caminho. Ele morreu por todos nós e devemos louvá-lo e agradecer-lhe todos os dias. E Ele sim merece o nosso louvor, todo o nosso sacrifício, tudo o que nós temos para Ele deverá ser dado. Que a paz do Messias esteja convosco, Jesus Cristo, e até à próxima. Mais estudos virão em breve.